Olá, vamos explicar aí mais uma questãozinha aqui do XP Resolve, né? Trabalhando aqui os conceitos básicos, as características gerais dos seres vivos. E logo de cara aqui a gente está vendo uma questão falando sobre reprodução, certo? Vamos dar uma lidinha e aí, obviamente, a gente faz, né, os comentários pertinentes ao que a questão está pedindo. Então, ela diz assim, ó, a reprodução é o processo pelo qual os seres vivos perpetuam sua espécie. Atente às seguintes afirmações sobre reprodução. Então, vamos lá. Gente, como ele já disse aqui, reprodução é o mecanismo de perpetuação de uma espécie e que é, né, também uma característica geral dos seres vivos, certo? Então, falar em reproduzir é falar em perpetuar a espécie. Existem dois mecanismos básicos de reprodução. Quais são eles? A reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Tudo bem? Vamos aqui fazer um quadro comparativo entre esses dois processos. O processo assexuado, ele tem como principal característica não apresentar o que, gente? Variabilidade genética. Ok? Enquanto que na reprodução sexuada, a gente tem isso aqui, ó. Apresenta variabilidade genética. Tudo bem? Beleza? Porém, existem algumas situações onde um ser que está se reproduzindo assexuadamente, ele pode gerar uma descendência distinta geneticamente dele, tá? Em que situação seria isso? Então, eu vou botar aqui, ó. Exceção. Quando ocorrem mutações. Então, existem seres que podem estar se reproduzindo de maneira assexuada e acabam gerando descendentes, né, com uma característica genética, né, uma carga genética diferente dos progenitores. Por quê? Porque aconteceu uma mutação, certo? Exemplifico já aqui embaixo, ok? O que mais que a gente tem aqui, né, de características diferentes? Na reprodução assexuada, certo? Os descendentes, né, como não tem essa variabilidade, são geneticamente iguais aos progenitores. Portanto, fala-se aqui em clonagem, gente. É um processo de clonagem natural, onde você vai ter um indivíduo, um progenitor, formando toda uma linhagem de descendentes iguais a ele, certo? Aqui, na reprodução sexuada, como existe essa questão da variabilidade genética, né? Essa variabilidade, ela pode ser, né, considerada o quê? Um processo de recombinação de quem? Desse material. E como é que pode acontecer, gente, a recombinação desse material genético? Existem alguns mecanismos que podem justificar. Por exemplo, formação de gametas por meiose. Aí convém a gente lembrar que na meiose existe um evento muito marcante que é chamado de quê? Vocês lembram? Essa palavrinha aqui, ó, crossing over, né? Que nada mais é que um processo de permuta, de troca de genes, né? Entre cromossomos homólogos de uma célula. Então, essa permuta, essa troca de genes, acaba resultando em diferentes combinações. Além da formação de gametas,
a gente ainda pode considerar, gente, um processo de fecundação, né? Existem múltiplas possibilidades de gametas diferentes se juntarem para formar um zigoto, né? Por quê? Porque a fecundação, ela é um processo ao acaso, certo? Ok? E veja que eu estou falando dos processos de reprodução sexuada que são gâmicos, viu? Porque tem um detalhe importante aqui, detalhe muito importante. Não é obrigado, né, pelo fato da reprodução ser sexuada, que ela tem que ser gâmica. Existe a reprodução sexuada agâmica também. Então, vou colocar aqui, né, essa observação. Vamos aqui, ó. A reprodução sexuada pode ser gâmica, ou agâmica. O que é uma reprodução sexuada agâmica? Com gametas. E agâmica, naturalmente, seria sem gametas. Me dá um exemplo de reprodução sexuada agâmica. Conjugação, gente. Conjugação bacteriana, conjugação de protozoários, tudo bem? Então, a gente vai ter combinação de material genético, porém, sem a participação de células reprodutoras. Fechou? Então, vamos aqui às frases dessa questão. Na primeira, ela diz o quê? Ó? Se os descendentes da reprodução assexuada sofrerem mutação, podem apresentar alteração genética em relação aos progenitores. Exatamente o que eu pus aqui, ó. Normalmente não tem variabilidade e quando tem, a gente justifica pelo fato de ter ocorrido uma mutação. Então, uma bactéria, por exemplo, que está fazendo bipartição, pode ser que o DNA dessa bactéria tenha sofrido uma mutação e as descendentes dessa bactéria mutante apresentem essa nova combinação genética. Então, aqui está ok. Frase 2. A reprodução sexuada promove variabilidade genética? Sim, está aqui, ó. Pois envolve o quê? Recombinação do material genético dos progenitores. E aqui eu coloquei uma das formas de você ter uma recombinação. Pode ser na hora da formação dos gametas, na hora da meiose, que tem um crossing, pode ser na hora da fecundação, que é um processo aleatório, né? Um processo casual. Verdadeiríssimo. Vamos no número 3. Divisão binária, esporulação, brotamento e estaquia são exemplos de reprodução assexuada. Certo também. O que é a divisão binária? A divisão binária, gente, é a mesma coisa que bipartição ou cisparidade, que é um processo de reprodução assexuada muito comum em seres unicelulares. Então, uma bactéria fazendo bipartição, ela na verdade ela está se dividindo em duas. Esporulação é também um processo de reprodução onde a célula vai formar uma estrutura de resistência chamada de esporo. A gente encontra isso em bactérias, a gente encontra isso em fungos. Brotamento. A gente vê muito brotamento, sabe aonde? Em animais. Por exemplo, uma esponja, vamos botar aqui, ó, uma esponjinha, né, um porífero, ele vai ter células no corpo dele que vão fazer mitoses e essas mitoses vão acabar resultando em um pequeno broto. Esse broto, ele pode permanecer grudado no corpo da esponja-mãe ou ele pode crescer, né, acabar se soltando e dando origem a um outro indivíduo, certo? Que vai ser totalmente independente dessa esponja-mãe, porém os dois vão ser o quê? Geneticamente iguais. E estaquia é um processo de reprodução assexuada encontrado nas plantas, que a gente também chama de propagação vegetativa. Em que consiste a estaquia? A gente vai ter um vegetal, né? Vamos supor aqui, ó, um vegetalzinho, onde a gente vai escolher um galho, um ramo desse vegetal. Vamos supor aqui que tem umas florzinhas. Desculpa aí a plantinha feiosa, viu, minha gente?
mas é para poder eu não perder tempo aqui muito com desenho. Então, a gente escolhe um ramo caulinar, vamos supor que foi esse, né? Corto esse ramo e pego este ramo e posso colocar ele aonde, gente? Plantado aqui no solo. Se esse ramo vingar, ou seja, se surgirem raizezinhas aqui, ó, significa dizer que essa estaca que foi fincada aqui no solo, ao enraizar, essa estaca deu certo, né? Ela vingou e aí ela mais tarde vai formar o quê? Vai formar os raminhos dela, com os galhos dela, quiçá até com florezinhas. Tudo bem? Então, todos esses processos citados nessa frase 3 aqui são processos de reprodução assexuada. Então, é correto o que se afirma em 1, em 2 e em 3, gabarito letra A.